Pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula de português, tá certo? A minha tela ela está sendo compartilhada com vocês. Eu peço a vocês que prestem bastante atenção, tá certo? Se tiverem dúvidas, vocês podem estar fazendo as perguntas, podem estar ligando o microfone e fazendo as perguntas, ou até mesmo pelo chat, tá certo? Então, hoje, nós teremos mais uma aula pelo Google Meet, tá certo? Na nossa escola Maria Elzanira, a turma do 9º ano. E hoje nós iremos estudar o capítulo 3, que é Amor e Poesia, do livro de vocês, do livro didático, tá bom? Deixa eu só aceitar aqui mais alguns alunos. Eu vou aproveitar e vou desligar a minha câmera, tá certo? Para vocês ficarem prestando bastante atenção nos slides que irão aparecer para vocês. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje nós iremos estudar o capítulo 3, tá, do livro didático, que fala sobre amor e poesia, certo? Deixa eu aumentar aqui um pouco o volume. Melhorou agora? Sim? Então, vamos lá. Vejam só, pessoal. Eu vou passar para vocês um vídeo e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou colocar aqui para o áudio ficar bem legal para vocês. AUX mode. Vamos lá. As borboletas, Vinícius de Moraes, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas, e as pretas então, ó que escuridão. Então, pessoal, nós vimos aí o seguinte, o poema, né? As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Então, ele diz, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, ó, que escuridão. Então, pessoal, eu trouxe esse poema, que ele é bastante conhecido, As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Pedi também para que vocês copiassem esse poema aí no caderno de vocês. Na verdade, não foi esse, foi um outro, um de Camões, né? E um outro que eu irei trabalhar com vocês hoje também. E daí eu coloquei o seguinte, as rimas, eu coloquei elas nas mesmas cores para chamar a atenção de vocês. Então, vejam aí, observem que azuis rimam com na luz. Amarelas rimam com belas. Pretas rimam com borboletas. Tá certo? Então, assim, a gente vê o seguinte, que a terminação que há nesses versos, nem todos são iguais. Porém, o que é que a gente observa? Que o som, ele é bastante parecido. Então, por o som ele ser bastante parecido, então faz com que eles rimem, tá certo? Mesmo eles não sendo totalmente igual. E daí nós vamos ver o seguinte, que também há estrofes, tá certo? Onde não aparece versos. Na verdade, onde os versos eles não estão rimando, tá certo? Então, a nossa aula de hoje ela será breve. Nós iremos terminar antes das 20 horas, tá certo? Vai ser bem rapidinho a nossa aula de hoje. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção e que, se vocês tiverem dúvidas, vocês falem, vocês perguntem, tá certo? Eu não quero ficar aqui falando sozinha. Eu vou pedir para que vocês interajam, para que vocês falem, tá certo? Então, aqui, ó, pessoal,
nós estamos vendo que as rimas, eu coloquei elas de acordo com as cores, de acordo com as rimas que elas estão aparecendo, tá certo? Então, agora, eu quero dizer a vocês tão somente que não é obrigatório ter rima, tá certo? Não é obrigatório. Como, por exemplo, nós vamos ver aí que brancas e brincam, elas não têm rima, tá certo? Elas não têm rimas. Então, assim, o que foi que eu fiz? Eu deixei elas aí todas numa cozinha, só para vocês lembrarem que as cores iguais são as que estão rimando. E as que não têm nenhuma cor, por exemplo, brancas e rimas, brancas e brincam na primeira estrofe, não tem rima, tá certo? Então, não é obrigatório os versos, as estrofes, terem rima, tá certo? Então, vamos continuar aqui rapidinho. Vejam só. O que é que nós vamos observar? Que um poema, ele é composto por estrofes e versos, tá certo? As estrofes são os grupos de versos. Então, aqui eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quantas estrofes há neste poema? Quem saberia me responder? Pode falar ou colocar no chat. Vamos lá, rapidinho, eu quero ver a participação de vocês. Quantas estrofes? As estrofes são os grupos de versos, tá certo? Então, ó, nós vamos observar o seguinte, que nós temos uma estrofe que começa em brancas, vai até borboletas. A segunda estrofe é de brancas a francas. A terceira estrofe, azuis a luz, tá certo? A quarta estrofe, amarelinhas até bonitinhas. E a quinta e última estrofe, então, até escuridão. Então, esse poema, ele é formado por 5 estrofes, tá certo? Mas se eu perguntar a vocês quantos versos há neste poema, vocês saberiam me responder? Versos, pessoal, são as linhas, tá certo? A diferença entre a prosa e o poema é o seguinte: a prosa, ela é composta por parágrafos, tá certo? Ela é composta por parágrafos e linhas, diferente do poema. O poema, ele é composto por estrofes, que são os grupos de versos, e os versos são essas linhas, tá certo? Então, nós temos quantos versos neste poema? Falem para mim aí, rapidinho, pessoal, eu quero ver a participação de vocês. Aí, estão me falando que são 16. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, na primeira estrofe, a primeira estrofe são quantos versos na primeira estrofe? Quantos versos eu tenho na primeira estrofe? Vamos lá, Tati? Danilo falou que são 9. Cada linha eu chamo de verso. Então, eu vou ter 8 versos na minha primeira estrofe. Tá certo? Na segunda estrofe, eu tenho 2. Então, 8 com 2, eu já tenho quanto? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. São 16 versos que eu tenho no meu poema, tá certo? Eu tenho 8 na primeira estrofe e tenho mais 2 versos nas outras 4 estrofes abaixo, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Então, assim, agora que vocês já sabem a diferença entre estrofe e verso, vamos ver agora o que seria... antes que eu continue, deixa eu logo confirmar se realmente vocês entenderam. Pessoal, vocês compreenderam o que é uma estrofe e o que é um verso? A estrofe é um grupo de verso, tá? Cada grupinho de verso eu chamo de estrofe, tá? E eu separo uma estrofe da outra
por uma linha em branco, tá certo? Então, cada linha eu chamo de verso. E ela pode ter rima ou não, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Qual é a diferença entre poema e poesia? Será que é a mesma? Ó, tá fazendo a pergunta. Se uma estrofe, ela sempre vai ter 8 versos. Não. Eu posso ter uma estrofe com 2 versos, posso ter uma estrofe com 3 versos, tá certo? Posso ter uma estrofe com 8, 10 versos, tá certo? A quantidade de linha vai ser a quantidade de versos que vai ter na minha estrofe, tá bom? Porém, a cada grupinho de verso eu chamo de estrofe, tá? Então, agora é importante vocês lembrarem disso aqui, ó. Que poema, ele é diferente de poesia, tá certo? Não é a mesma coisa. Poema é uma coisa, poesia é outra, tá? Isso, muito bem, Heitor. Heitor, ele deu um exemplo aí, né, da letra de uma música, tá certo? Então, Heitor, ele deu fez um comparativo aí, ele deu um exemplo utilizando a letra de uma música, que daí você pode usar como exemplo a letra de uma música, para daí você ter essa definição do que é uma estrofe e o que é verso, tá certo? Então, cada grupinho lá daquelas músicas, nós chamamos de estrofe, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, pessoal. Vejam só. Poesia é totalmente diferente de poema, tá? Poesia, pessoal, é o que eu sinto, tá? Poesia é o que eu sinto. Poesia, ela vem de sentimento. Ela tem a ver, por exemplo, com felicidade, saudade. Nesse momento que vocês estão aí em casa, ó, nesse momento da pandemia, vocês estão aí em casa, então aí vocês estão sentindo saudade da escola, saudade dos amigos, saudade de passear, saudade de ir na praia. Então, essa saudade que vocês sentem, vocês podem pegar esse sentimento e colocar ele no papel. Então, quando você escreve isso que você sente, ele passa a ser um poema, tá? Enquanto você está sentindo, isso nós chamamos de poesia. O poema é quando nós pegamos esse sentimento e colocamos ele no papel, tá? Então, quando nós transformamos o sentimento em texto, ele passa a ser um poema. E esse poema ele vai ter estrofes, porém, as rimas vai ter, se você quiser. É opcional, tá certo? Então, poema ele é diferente de poesia, tá certo? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo onde mostra que a poesia é responsável por nos fazer sentir e dar novos conceitos aos sentimentos, tá certo? Seja em um poema, na pintura de um quadro, em uma fotografia, tudo que ela nos faz transmitir aquela sensibilidade produzida naquele momento. Tá? Então, a beleza, ela está no pássaro dos cantos, ela está no cheiro das flores, ela está até mesmo na comida da mãe de vocês. O sabor, o cheiro da comida, aquele sentimento que vocês têm ao acordar, ouvir a voz da mãe de vocês, ao sentir o cheiro da comida. Isso tudo aí é poesia, tá certo? Então, quando vocês passam a colocar no texto, no papel, a produzir um texto, aí sim, ele passa a ser poema, ok? Então, vou botar mais um videozinho aqui para vocês. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha e se perder. É um sentir-se preso por vontade.
É servir a quem vence o vencedor, é ter com quem esmarta a lealdade. Mas como causar pode o seu favor nos mortais corações conformidade, sendo assim tão contrário o mesmo amor? Então aí, pessoal, eu trouxe para vocês esse poema de Camões, tá? De Luís de Camões, onde vocês veem o seguinte, onde esse poema, esse poeta, na verdade, ele é extremamente importante e ele é de Portugal. E daí nós vimos o seguinte, que a linguagem é um pouco diferente da nossa, tá certo? Porque esse poema ele foi escrito no ano de 1500, tá? Então, com base nesse poema que nós estudamos agora, que nós ouvimos a declamação dele, que vocês copiaram ele em casa, eu gostaria que vocês respondessem para mim agora a questão que eu coloquei para vocês aí, ó, nessas 3 primeiras partes do poema. O autor, ele se preocupa em dar um significado e definir esse sentimento, que é o amor. Para ele, o que é o amor? E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Que é o amor para Camões? Pode falar aí, pessoal. Coloquem aí no chat ou falem. Isso, o amor, ele é fogo. Por que ele é fogo, Danilo? E aí, por que vocês acham que ele colocou que o amor ele é caracterizado como fogo? Né? Esse amor, na verdade, ele acaba sendo muito intenso, tá? E por ele ser muito intenso, tá certo? Ele acaba chamando esse amor de fogo. Ele diz que esse amor ele é fogo, porque é um sentimento muito forte, chega a queimar, tá certo? Então, por isso que ele diz que o amor é fogo, tá? Então, aqui, pessoal, antes de nós passarmos para a 6ª questão, eu gostaria de só falar um pouquinho para vocês sobre este poema que nós acabamos de ler, tá certo? Acompanhar aí a declamação. O amor é fogo que arde sem se ver. Então, vamos ver a estrutura desse poema, tá? Então, esse poema aqui, ó, observem que ele tem 4 estrofes, tá? Quem tem dúvida aí em relação à estrofe, a versos, a hora de prestar atenção, tirar a dúvida é essa. Então, observem, ó, ele tem 4 estrofes, cada grupinho desse de versos, de linhas aí, ó, é chamada de estrofe. E cada linha é chamada de verso, tá certo? Então, assim, pessoal, sempre que vocês veem esse estilo, essa característica aqui, ó, de poema, ela é chamada, pessoal, de soneto. Soneto ela é uma estrutura física, tá? Ela é fixa. Aí o que acontece? Por ela ser fixa, o soneto sempre vai ter 4, 4, 3, 3. Ou seja, vai ter 2 estrofes com 4 versos e mais 2 estrofes com 3 versos. 4, 4, 3, 3 é a estrutura de um soneto, tá certo? Quando vocês ouvirem falar em soneto, indica que é um poema que tem 4 e 4 estrofes, 3 e 3, tá certo? Então, aqui, ó, ele já diz assim: como já dito anteriormente, normalmente associamos poemas a textos que rimam e precisam ter rima. Então, quais rimas nós encontramos, pessoal, no poema? Quais? E daí, ó, eu coloquei elas para vocês, tá? Então, nós vemos a rima. Eu coloquei elas em cores para vocês poderem identificar. Então, ver rima com doer. Sente rima com descontente. Querer e perder estão rimando. Gente e contente também. Então, o que acontece? Esse tipo de rima nós chamamos de emparelhada, tá certo? Porque esses versos eles vão rimando, formando pares. Diferente
da de baixo, dessas outras duas, que nós chamamos de rima alternada, tá certo? E também cruzada intercalada. Por quê, professora? Porque está havendo entre os versos, tá certo? A presença de um verso com uma sonoridade diferente. Por quê? Essa sonoridade diferente dela vai rimar exatamente na próxima estrofe, tá? Então, por isso que nós chamamos ela de rima alternada, cruzada ou intercalada, tá bom? Porque nós vimos o seguinte: há a presença de um verso com uma sonoridade diferente, que nessa terceira estrofe é vencedor, e rima com a quarta estrofe, que é favor e amor. Onde, na quarta estrofe, nós vamos ter a rima amizade, que vai rimar na terceira estrofe, com vontade e lealdade, tá? Então, quando as rimas estão próximas, os versos estão próximos, tá certo? Rimando, tá? Formando esses pares, nós chamamos de rima emparelhada. Se eles estiverem com um verso diferente, com a sonoridade diferente, porque ele está rimando com a próxima estrofe, nós chamamos de rima alternada, cruzada ou intercalada, tá certo? Então, aqui, ó, agora, observe a forma como o texto ele foi escrito, quantas estrofes encontramos no poema, o número de linha em cada estrofe, ele está seguindo um padrão ou é livre sem padrão? Então, aqui nós vimos o seguinte, que há sim um padrão, tá? Porque ele segue essa característica fixa, que é do soneto, que é 4-4-3-3, tá certo? Então, aqui nós vemos que o número de linhas em cada estrofe, ela pertence a um padrão, tá certo? Por ser um soneto. Se não fosse um soneto, poderia ser livre, sem padrão, tá bom? Então, vamos ver essa diferença entre verso e estrofe, tá? Se ainda não ficou claro, a gente vai tirar essa dúvida. Pode colocar aí no chat, tá, pessoal? Ó, então, o verso é uma organização escrita, tá? Que dá unidade e ritmo ao poema. Então, cada verso ele deve ocupar uma linha, mesmo que isso significa que uma frase ela precisa ser dividida e distribuída em mais de uma linha. Não tem problema, tá certo? E agora nós vamos ver o seguinte. O que é a estrofe? A estrofe, pessoal, só relembrando, são grupos de versos que são separados uns dos outros, pulando-se uma linha para marcar visualmente a independência deles. Então, o verso é a linha, o estrofe é o grupo desses versos e que ela é separada por uma linha que você vai pular, que é para deixar visivelmente, tá certo? Que pertence a uma estrofe. Então, cada estrofe é um grupo de verso e a cada nova estrofe eu deixo uma linha em branco, tá bom? Não esquece. A cada nova estrofe vai ter sempre uma linha em branco, tá? Então, aqui, ó, pessoal, nós vamos ter um poema, tá? Eu pedi para vocês fazerem a leitura dele em casa e escreverem, que é Porquinho da Índia. E diz assim: quando eu tinha 6 anos, eu ganhei um pouquinho da Índia, que dor no coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. Meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então, aqui ó, nós vamos ver o seguinte. Qual é a diferença entre poeta, poetisa? Poeta, pessoal, é o masculino, tá? É a pessoa que está escrevendo o poema. Chamamos de poeta.
O feminino de poeta é poetisa. Se for homem que estiver escrevendo, poeta. Se for mulher, poetisa. Ah, professora, mas o que é o eu lírico? Às vezes tem lá uma questão falando sobre o eu lírico. Veja só, o eu lírico é a voz, tá? Que está se manifestando na poesia. Então, o eu lírico, ele pode ser um cavalo, ele pode ser um cachorro, ele pode ser um homem, ele pode ser uma mulher, tá? O eu lírico não é a pessoa que está escrevendo o poema. O eu lírico é a pessoa que está sendo falada no poema, é a pessoa que está tendo aquela emoção ali naquele poema. É de quem está sendo falado no poema, tá? É a voz criada pelo poeta para expressar toda essa reflexão, todo esse sentimento, tá? Então, o eu lírico, não esquece, tá? O eu lírico é a voz que ela está se manifestando na poesia, diferente de narrador. Porque o narrador, nós já estudamos e vimos que o narrador, ele conta uma história que pode ser fictícia ou não, e ela pode ser escrita em prosa, tá? Então, como assim em prosa? Por exemplo, os contos, as crônicas, onde eu não vou usar verso, onde eu não vou usar estrofe, eu vou usar parágrafos. Então, ali eu vou ter o narrador, que é a pessoa que está contando a história. E que o narrador ele pode ser personagem, que é quando ele participa da história, ele pode ser observador, quando ele está contando algo que ele viu ou ouviu, tá? Ou ele pode ser onisciente, que é aquele narrador que sabe de tudo que vai acontecer, tá? Então, nós temos esses três tipos de narradores. Então, aqui, ó, a gente ia fazer essa análise dessas questões aqui desse poema, mas para ganharmos tempo, eu vou passar adiante e vou falar para vocês essa questão do público-alvo. Ó, eu estou escrevendo um poema, mas esse poema, ele é destinado para qual público? Quem é que eu quero atingir, tá? Então, assim, o poema, ele pode ser produzido para diferentes faixas etárias. Pode ser para criança, para jovem, adulto, enfim. Vai depender das pessoas a quem eu quero alcançar. Então, se eu quero alcançar crianças, então a linguagem ela já vai ser mais infantil, que é exatamente para as crianças poderem entenderem, tá? Se posso colocar um poema para adultos, então a linguagem já vai ser mais adequada para adulto, para não ficar algo tão infantilizado. Então, essa questão do público-alvo, tá? Pode ser, o poema ele pode ser para todas as faixas etárias, porém, o poeta, a poetisa, né, que é o autor, ele vai escolher a qual público ele vai querer atingir, para poder ver a linguagem que ele vai estar utilizando naquele poema. Esse texto, Porquinho da Índia mesmo, o público dele é um infanto-juvenil, tá certo? Porque ele atende tanto a crianças como a jovem. Ó, então, os poemas, eles são textos escritos, tá? Em versos, tá certo? Tá ok, então obrigada aí por avisar, tá? Então, os poemas, eles são escritos em versos e correspondem a cada linha do poema, tá? E assim, ele é composto por estrofes. As estrofes são os agrupamentos dos versos, podendo apresentar rima ou não. Vai depender do tipo de poema que está sendo produzido, tá? Os poemas, eles podem apresentar uma forma fixa, que é o caso do soneto, tá bom? Ou ele pode apresentar uma forma livre. E aí é você que vai decidir quantas estrofes e quantos versos vai ter no seu poema. Aí nós vamos ver em relação ao procedimento de escrita de um poema, tá? Então, assim, a gente vê que escrever é um momento divertido e agradável.
E nele você pode realmente ele dar asas à sua imaginação e colocar aí no papel tudo que você não tem coragem de falar, tá certo? Então, existem 6 passos para você produzir um excelente poema. Então, o primeiro passo que você deve fazer é sobre o que você quer falar. Você precisa escolher um tema, tá? Depois que você escolher um tema, você precisa montar a sua estrutura. Ah, o meu poema ele vai ter tantos versos, tantas estrofes com tantos versos, tá? Depois que eu decido como é que vai ser a estrutura do meu poema, aí daí eu venho para o terceiro passo, que vai ser as reações e reflexões sobre o que pretende causar no leitor. O quarto vai ser a linguagem nos poemas, tá? Ela precisa ser poética, então eu preciso escolher as palavras com atenção. Eu preciso também decidir se o meu poema ele vai ter rimas ou não, tá? E por fim eu preciso revisar todo esse meu planejamento e em seguida iniciar a produção. Então aqui, ó, nós temos um poema que é convite. Então, aqui ó, nós vamos ver a estrutura dele. Nós vemos que nós temos 4 estrofes com 4 versos e uma estrofe com um verso, tá? Então, nós vimos o seguinte, que o procedimento de edição e reformulação de um poema é necessário ter coerência em desenvolvimento das ideias, ver a questão da seleção das palavras e o registro escolhido, se eles realmente estão sendo adequados ao tema. A questão da ortografia, ela também é muito importante. E também a pontuação, pessoal. Então, aqui, ó, nós vamos ter 5 passos para o planejamento. Eu escolho o tema, eu monto a minha estrutura, eu vejo para quem vai ser, para quem é que eu vou estar me dirigindo, quem vai ser o meu leitor, a linguagem nos poemas. Então, assim, eu preciso escolher as palavras que eu vou estar utilizando, vou precisar escolher se o meu poema vai ter rima ou não, para então eu iniciar a minha produção. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Será que isso aqui é um poema? Sim ou não, pessoal? E aí, o que é que vocês acham? Será que é um poema isso aqui? Sim ou não? Será? Isso aqui é um poema sim, tá, pessoal? Danilo aí respondeu, Tati. Então, parabéns. Isso aqui é um poema sim. E esse outro, será que também é um poema? E aí? Veio a pergunta, né? Se isso é um poema, por que isso é um poema, hein? Ele é tão diferente. Ó, será que é um poema mesmo? Tá? Então, assim, pessoal, esses aí são poemas, sim. Eles são poemas concretos ou visuais, tá? Então, aí a gente observa o seguinte, que a característica dele é exatamente essa questão gráfica, que aí as palavras, elas possuem, sem ter essa preocupação estética, né? Em relação ao tradicional, que é o começo, meio e o fim. Então, por esse motivo, nós chamamos de poema objeto. E tem outras características que eles também possuem, né? Que são atribuídos, na verdade, a esses poemas, né? Então, o que acontece? Ele não tem verso, então esse poema concreto ele é bem legal, porque não tem verso, você está se preocupando. O aproveitamento do espaço em branco da página para a disposição das palavras, pode aproveitar à vontade. A exploração dos aspectos sonoros, visuais e semânticos dos vocábulos, o uso do neologismo, tá? Palavras novas, também termos estrangeiros, a decomposição das palavras, a possibilidade de múltiplas leituras. Então, deixa eu ver aqui. Foi colocado aqui, ó, em relação ao sentimento, tá? Dá sim para colocar sentimento, tá? Nesses poemas. Vamos lá. Ó, isso aqui, ó.
Quando ele diz aqui, ó, isso é um poema, ele diz aqui, ó, o infinito dos seus olhos me faz encontrar. Então, aqui, esse poema concreto, ele nos dá a ideia de que essa é a imagem dos olhos, tá? Então, não é esse? É o primeiro? Então, deixa eu voltar aqui. Ó, esse aqui, ele lixo. Com a palavra lixo, ele acaba formando luxo, né? Que é para levar essa questão da reciclagem. Aqui, ó, esse gato aqui. Quem nunca ouviu um gato norrando, né? É um barulhinho chato, né? Então, esse ronco aí, ó, que o gato faz, então ele fez com esse barulhinho, esse Z aí que indica o sono quando está dormindo, que é exatamente para mostrar o barulhinho que o gato ele faz quando ele está dormindo. Tá? Então, isso aí, pessoal, é um poema concreto, tá? Nós chamamos de poema concreto ou visual. E aí nós vamos ver essa questão agora da poesia em movimento, tá? Porque assim, declamar, pessoal, é você falar em voz alta, tá? Então aqui nós vamos ver o seguinte, que existe 8 passos para uma declamação de um poema. Então, é muito bom, é importante, tá? Vocês entenderem isso aqui, ó. Primeiro, isso aí vai ser uma atividade para vocês fazerem em casa e vai ter uma pontuação por este trabalho, tá? Primeiro, vocês vão fazer, escolham um poema. Depois que vocês escolherem um poema, vocês precisam compreender o que quer dizer aquele poema. Em seguida, você vai precisar memorizar. Tem a questão da postura, a interpretação, a impostação da voz, a identificação do poema e o agradecimento. Vamos ver como é que fica? Então, primeiro, tá? Lembrando aí, esse trabalho que vocês vão fazer. Primeira coisa que vocês vão fazer, vai escolher um poema. Eu vou deixar vocês à vontade, vocês vão escolher o poema que vocês quiserem. Só preciso que vocês tenham cuidado, tá? Porque se vocês vão estar declamando um poema, vocês devem ter a relação com a escolha desse poema. Por exemplo, se o texto está escrito na primeira pessoa do singular ou do plural, e você também deve ser compatível com a situação do declamador. Por exemplo, a idade, sexo, etc. Então, tipo, se Heitor ele vai declamar um poema, por exemplo, de uma mulher, tá certo? Que fala sobre uma mulher, vai estar lá falando, quando eu tinha 20 anos, eu me casei, eu engravidei, eu tive o meu primeiro filho. E aí, não combina Heitor falar isso, certo? Isso vai estar incoerente, tá bom? Então, isso aí não vai estar, né, Heitor? Só para te contrair, tá? Então, assim, não vai estar incoerente, porque eu preciso ter esse cuidado com a escolha do poema, tá certo, pessoal? Cuidado para não ter incoerência. Então, vocês precisam prestar atenção em relação em relação a essa situação do declamador, que é exatamente a questão da idade, do sexo, etc. Tá? Ó, então, a compreensão, pessoal, isso aqui é tão importante, porque às vezes a gente está declamando, falando um poema que não sabe nem o que é que está falando, não está entendendo nada. Veja, então, o declamador ele deve compreender perfeitamente o que está sendo dito. Tá? Ele precisa conhecer, ele precisa saber o que significa cada termo do poema, tá? Bem como também a sua correta pronúncia, tá? Então, o que é declamar? Declamar é falar um poema em voz alta, é soltar aquela emoção que está no poema, viu, Tati? Então, para isso, ó, quando você ter essa compreensão, que é o segundo passo, você também precisa levar em conta a pontuação. Se tem uma interrogação, lógico, eu vou falar, tá?
Se tem uma interrogação, é lógico que eu vou usar a minha expressão, tá? A minha entonação de uma pergunta. Tem que fazer isso, tá certo? Por exemplo, se tem uma exclamação, se tem uma interrogação, se tem uma interrogação, estou fazendo uma pergunta, se tem uma exclamação, eu estou uma admiração, uma surpresa, tá? E é comum ver se um declamador recitando um poema verso a verso, quebrando o sentido da frase ou da expressão, tá? Então tem que prestar atenção para que isso não aconteça. Então, vamos até o ponto, vamos ver essa questão da pontuação, vamos compreender o que quer dizer aquele poema para não ficar só palavras soltas. Outra coisa importante, pessoal, é a questão da memorização. Professora, vou precisar memorizar todo o poema? Não, pessoal, não é necessário decorar todo o poema. Enfim, eu já vou ter essa questão da compreensão do poema, eu já vou saber do que é que o poema se trata. Então, assim, eu preciso ver essa questão para fazer essa interpretação, tá? É bem importante. E o que eu posso fazer para memorizar? Eu vou lá, eu falo a primeira estrofe, tá certo? Depois que eu falo a primeira estrofe, aí eu vou lá e já tento memorizar a segunda. Aí depois eu volto, eu falo a primeira e a segunda para poder ir para a terceira, tá? Já memorizei a terceira, então eu vou para a quarta, então eu falo a primeira, a segunda, a terceira para ir para a quarta. Então, assim, fica bem legal. Então, essa tentativa de memorização simultânea de todas as partes, ela pode ocasionar o esquecimento de parte, tá? Então, daí, você não sabe como continua. Então, por isso que é importante você estar sempre memorizando a primeira, a segunda, a terceira, tá? Na sequência. Para na hora que você declamar, você não estar esquecendo as partes, tá certo? A questão da postura é muito importante mesmo essa questão da postura, tá? Essa questão da gesticulação, que deve acompanhar a recitação do poema. Os gestos, pessoal, eles não podem ser muito exagerados, não pode. Mas também nós devemos ser coerentes, tá? Não pode ser aquilo gesticular muito, mas também não pode ficar aquilo parado. Tem que botar a emoção, tá bom? E é exatamente essa questão da interpretação. A interpretação ela deve ser comedida, porém ela não pode ser pobre, ou seja, você não pode chegar simplesmente, se é um poema que ele está emitindo um sentimento muito forte, por exemplo, sobre a violência, tá? Então você precisa expor aquele sentimento, como se você estivesse vendo, como se estivesse acontecendo aquilo ali naquele momento, e você precisasse expor, botar para fora aquilo ali que o autor ele está sentindo, tá certo? Então, essa interpretação ela tem que ser comedida. Não pode ser exagerada, mas também não pode ser pobre, tá certo? Essa questão da impostação da voz ela é super, hiper, mega importante, tá? Porque ele deve ser observado com muito cuidado no texto, para não se dramatizar passagens neutras ou não apresentar de maneira neutra passagens dramáticas. Então, assim, se é algo dramático, então tem que botar emoção, o exagero e tal. Se é uma coisa mais neutra, eu não posso estar colocando exagero nesse momento, tá certo? Eu tenho que ter essa questão da impostação da voz. Identificação do poema. Necessariamente tem que ser indicados o nome do seu autor, tá? A identificação desse poema. Não esquece, tá? Você precisa dizer necessariamente o nome do autor do poema, tá? O título do poema antes de você iniciar a declamação, tá certo? Então você inicia declamar o poema, cidadezinha, Zezinha Lins, por exemplo. Depois que você dizer o poema, declamar o poema, que você vai dizer de quem é o autor, tá certo? E, por fim, um agradecimento. Então, alguns declamadores, ao terminar a sua interpretação, eles acrescentam no agradecimento a expressão tenho dito, tá? Então, isso aí ele não cabe. Para indicar que terminou sua recitação, o declamador ele deve usar um pequeno
estratégia que pode ser diminuir o tom da voz, tá? Então, não precisa dizer eu tenho dito, usar essa expressão eu tenho dito, não há necessidade para isso. Basta tão somente para indicar que está finalizando o seu agradecimento, ele diminui o tom da voz, tá? Depois levantá-lo, se for necessário, fazer um gesto com a cabeça ou então com a mão, e aí finaliza, tá certo? Professora, repita essa parte do agradecimento aí que eu não entendi. Durante o agradecimento, tá? Tem pessoas que, quando estão fazendo agradecimento, eles usam a expressão tenho dito, mas essa expressão tenho dito, para finalizar, aí no agradecimento não há necessidade, não precisa ser colocada, tá? Então, assim, se você vai estar fazendo um agradecimento já no final, o que basta tão somente você diminuir o tom da voz. É só você estar falando, só diminuir o tom, falar um pouquinho mais baixo ou levantá-lo, tá? Se você está falando baixo, você fala mais alto. Se você estiver falando mais alto, fala mais baixo, tá? Vai depender. E fazer um gesto com a cabeça ou com a mão, tá certo? Coisa simples, sem nenhum exagero, tá bom? Então, aqui, ó, nós vemos que tem pessoas aqui, ela pode estar declamando, não só andando de um lado para o outro, mas ele pode estar sentado e declamando o poema também. A questão de botar esse sentimento que há no papel, né? Transformar esse poema realmente em poesia, essa poesia em poema e vice-versa, é soltar esse sentimento aí, tá certo? Então, pessoal, em casa, o que é que vocês vão precisar fazer? Elaborar um poema concreto, tá certo? Você pode, por exemplo, chegar aí na janela da tua casa e usar a imaginação. Você olhar para um pássaro, para o sol, a nuvem, planta, carro, enfim. E brincar com as palavras e o formato que elas vão fazer. Esse poema concreto seria interessante que vocês mesmos criassem e não pegassem um pronto da internet, tá? Porque da internet eu já mostrei tantos para vocês. Seria interessante que vocês criassem. Vocês lembram, né, o poema concreto que é? É exatamente isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é um poema concreto. Isso é um poema concreto. Certo? É quando eu me desfaço dos versos, das rimas, dos vocábulos, tá certo? É quando eu faço uso do neologismo, que são palavras novas, posso fazer uso de termos estrangeiros, eu posso decompor uma palavra, tá certo? Então, assim, ela é muito interessante, muito legal, bem legal mesmo, tá? Essa questão da poema concreto. E daí, pessoal, preciso que vocês respondam também a página 72 até a página 76 do livro Tecendo Linguagens, que é o terceiro capítulo aí do livro do 9º ano de vocês, tá certo? Então, eu preciso que vocês façam isso, porque na próxima aula nós vamos dar continuidade e iremos estudar figuras de linguagens. E depois de figuras de linguagem, nós iremos estudar as orações coordenadas, os períodos compostos por coordenação e por subordinação. Beleza? Então, pessoal, por hoje, nós encerramos, tá certo? Por hoje, nós encerramos. Então, eu quero tão somente agradecer a participação de vocês. Deixa eu só finalizar aqui a gravação e fazer a chamada para ver quem